Olá a todos, estou aqui caçando relíquias em um planeta desolado e vamos falar um pouco sobre arte. O tema que eu quero falar agora é como vender sua arte. Boa! Então me responda, como vender sua arte? Eu acho que esse é o ponto, acho que essa é a raiz do problema, o cerne da questão principal que todo artista se pergunta. Como eu vou vender minha arte? Como eu vou viver da minha arte? E esse é o que faz muitos artistas desistirem da carreira artística. Então agora vamos eu tenho a resposta? Não, eu não tenho a resposta e eu acredito que ninguém tem. Ninguém tem essa resposta do que fazer, de como vender a sua arte. Ah, mas você está dizendo que não tem resposta, então por que você está fazendo um vídeo falando sobre vender arte? Então, eu vou falar sobre vender arte. Não é um guia completo, até porque eu não sou um vendedor, mas acredito que ele vai ajudar pelo menos você a ter uma ideia do que fazer e o que não fazer. Vou dividir por tópicos. Primeiro tópico, público. Então, o que você faz? O que você faz é a pergunta principal. O que você faz de diferente? O que você faz que pode atrair público? Você é um comediante? Você é um ator? Se você for um ator, você vai ter que correr atrás de muito casting, muita seleção de elenco, muitos ensaios. E se você for comediante, é bom você ter graça, hein? Porque uma coisa que aqui no Brasil temos é comediantes. Na verdade, eu acredito que todo lugar tem um comediante por esquina. Então, o que faz uma pessoa ser de um engraçadinho para um comediante? O jeito de contar a piada. Ou seja, se você tem aquele jeito engraçado e tal. Muitos comediantes vivem sobre isso, sobre contar piadas, sobre fazer algo engraçado. A palhaça, por exemplo, há muitos palhaços bem prestigiados por causa disso. Mas você quer dizer que só uma pessoa que é um performático pode ganhar dinheiro com a sua arte? Não. Toda arte pode ser monetizada. Essa é uma coisa interessante. Anotem aí, toda arte é monetizada. Por quê? Porque toda arte, como eu falei no vídeo anterior, desperta sentimentos. E esses sentimentos podem ser pagos. Isso aí. Então me responda, como você monetizaria a sua arte? O que a sua arte tem que vale dinheiro? Essa é outra questão. O que é que eu faço para valer dinheiro? Se você quiser, faça igual Romero Brito, faça o mesmo esquema de quadros e cores trilhões de vezes, tenha a sorte de ser famoso e venda. Mas se você tem talento de verdade, você não vai fazer isso. Isso aí, eu não gosto do Romero Brito e eu falo verdade. E eu falo à vontade isso. Mas bem, voltando ao assunto, o público-alvo é o que vai determinar você ser um artista de um artista que ganha dinheiro com a arte. E esse é o ponto principal da questão: ganhar dinheiro com a sua arte. Afinal, a arte em si, ela merece ser valorizada. E que tal melhor forma de valorizar a arte do que colocar um preço nela? Então a primeira coisa é encontrar o público. Como você vai encontrar seu público? Essa é uma pergunta que a resposta é complexa, mas ao mesmo tempo simples. Veja, você pinta quadros, por exemplo. O que te motiva a pintar seus quadros? Qual é seu estilo? Pessoas que gostam do mesmo estilo vão pagar por aquilo. A questão é, você tem que primeiro ver que tipo de pessoas se interessariam pelo que eu faço. E acredite, essa é a pergunta principal que um artista tem que fazer se ele quer viver da sua arte. Muitos artistas não vivem da própria arte. Eles têm outras profissões e têm outras formas de se manter e fazem a arte porque querem fazer arte. Mas no caso,
como fazer arte e ganhar com isso. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza. Achar o público-alvo. Segundo ponto, que é bem importante, saber, como eu posso dizer isso sem ofender um artista. Saber que você não é especial. Nenhum artista é especial. Todos os artistas têm data de validade e todos são descartáveis. Nossa, falando isso, meu Deus, isso não é muito pesado? É pesado, mas é a realidade. Então, o que eu falo? Sempre se reinvente. Essa é a questão. Quer viver de arte? Quer viver do que você acredita ser sua arte, seus magnum opus? Se reinvente sempre. Todas as pessoas que ficam presas na mesmice acabam sendo esquecidas. A monotonia leva ao esquecimento e o esquecimento leva ao ostracismo. Então, o segundo passo é sempre se reinvente. Terceiro passo: nunca, mas nunca coloque um valor que não seja real. Ah, você está falando real de real brasileiro? Não, real de realidade mesmo. Não adianta eu pintar um quadro qualquer e querer cobrar milhares nisso. Não adianta eu querer montar uma peça com os desocupados do bairro e querer cobrar centenas por um ingresso. Não adianta eu fazer um filme pífio e querer cobrar bilheteria caríssima para esse filme. Não, baixa a bola. Eu acho que esse é o ponto principal de todo artista. Baixa a bola. O artista, a classe artística tem sempre batendo na tecla que o artista tem que se valorizar. Sim, o artista tem que se valorizar, mas ao mesmo tempo que ele tem que se valorizar, ele tem que se manter coerente. Às vezes isso é difícil. Às vezes o valor que vemos em nós mesmos não é o mesmo valor que a sociedade vê. E aceitar isso às vezes é doloroso. Mas é uma dor necessária. Quando você entende que a sociedade não está nem aí para o valor que você quer na sua arte, aí você pode começar a querer monetizar ela. Como? Um valor justo. Veja o que você faz, venda pelo preço certo. Vocês podem usar o exemplo de pessoas que vão na Ilha do Ferro, compram esculturas baratas e vendem caras. Isso é um exemplo pífio. É uma situação que acontece pois o valor que as pessoas vendem as suas obras na Ilha do Ferro para os atravessadores é o valor que elas acreditam ser corretas. Elas estão cientes que estão vendendo suas obras bem mais caras, mas elas não têm como ir para outros estados ou outros países vender lá. Então elas vendem pelo valor que acham justo. Então acredito que é isso, baixar a bola. Sim. Outra pessoa vai comprar, em algum momento outra pessoa vai comprar sua arte, vai vender por 10 vezes o valor e você vai vendê-lo e você vai ficar com aquilo na cabeça, tipo, eu devo me valorizar, eu devo correr atrás. Então lá vai você indo para outro estádio, sem ter estúdio, sem ter um nome para tentar vender sua arte mais caro e não consegue. Então baixar a bola e entender que nem sempre o artista vai conseguir o que ele quer é a parte importante. Isso mesmo. O artista muitas vezes não vai conseguir o que ele quer e ele tem que aceitar isso. Você pode até falar, nossa, você falando que eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não estou dizendo qualquer coisa. Nunca vou falar que você tem que aceitar qualquer coisa. Você tem que aceitar o que é justo, o que é coerente. Isso mesmo, você tem que aceitar o que é coerente. Não adianta eu querer milhares se meu trabalho não vale milhares. E acredite, isso é a parte importante e essa é a raiz do problema. Essa é a parte importante. Essa é a raiz do problema. O que é a coerência? Quando eu falo o que é a coerência, eu quero dizer aonde eu tenho que botar meu ego de artista de lado e pensar como um vendedor.
pensar como um empresário. O artista que tem um ateliê, ou o artista que faz suas obras e vendem, ele é um empresário. Aquelas pessoas que vendem sua arte, vendem aquelas miçanguinhas ridículas na praia, eles são empresários de certa forma. Eles estão vendendo a sua arte para o público, eles estão fazendo seu marketing, eles estão produzindo. A questão é, eu acabei de falar, miçangas ridículas. Por quê? Porque para mim não me interessa essas miçangas que eles vendem. Então eu não sou o público-alvo. Como também eu mesmo sou um público-alvo de artes digitais. Videogames, por exemplo. Videogames, filmes, animações. Eu sou uma pessoa que curte muito artes digitais. Então eu vou atrás de artes digitais, ou seja, eu sou o público-alvo de um artista digital. E tenho que entender, e o artista digital ele não vai fazer miçangas para atrair o público de miçangas, e o miçangueiro não vai fazer artes digitais, não vai fazer videogames, não vai fazer animações para atender o público de artes digitais. Focar no seu público é a parte importante. Outra coisa importante é humildade. Isso mesmo, humildade. Muitos artistas faltam isso. Eu não sei o que acontece, mas quanto mais eles têm artistas que mal têm o que comer e têm o ego extremamente inflado. Isso é até contraditório. Ou seja, você quer vender sua arte, seja humilde. Não seja coerente e seja educado. Quando um artista começa a ser muito prepotente, muito arrogante, pode ter certeza, a queda é próxima. Então acredito que esses são os pilares. Saiba valorizar o seu produto no valor correto, valor justo. Procure um público-alvo. Seja humilde. Sempre se reinvente. Nunca fique na mesmice. E a última dica que eu dou é paciência. Vai demorar meses ou até mesmo anos até alguém se interessar pelo que você produz. Essa é a questão. Mas você não deve parar de produzir. É o que você acredita? Sim. É o que você quer fazer? Sim. Então não para. Ah, mas eu tenho contas para pagar. A classe artística recebe cachês minúsculos. Olha, nós vivemos no Brasil, a terra das oportunidades. Qualquer um com uma moto ou uma bicicleta consegue fazer iFood. Qualquer um com um carro consegue fazer Uber ou fazer entregas de lojas online. Qualquer um pode comprar produtos nessas lojas da China e vender na internet, Qualquer um pode comprar garrafas e copos d'água e vender em shows ou na rua. Ou seja, seja paciente. Até você viver de arte, você vai ter uma caminhada bem longa. Então não queira viver de arte no primeiro instante. Procure outras maneiras. E mantenha a arte como secundário. Quando você ver que a sua arte está sendo monetizada e você consegue tirar pelo menos o dobro do que você consegue tirar com um emprego paralelo, é a hora de largar. Se você quiser, pode largar. Mas eu sempre gosto da ideia da estabilidade. Ter o certo todo mês é mais do que é melhor do que o que não é garantido. Pois querendo ou não, a qualquer momento você pode entrar no flop. E aí, meu amigo, esse é o problema. E também, como é que eu posso dizer? Seja paciente quando você começar a atuar, principalmente no teatro. 99% das vezes você vai receber a maior moeda que a classe artística recebe no mundo inteiro: reconhecimento. Isso mesmo. Eles não vão pagar cachê. Muitas vezes você não vai receber cachê, você vai receber reconhecimento. Vão marcar o seu Instagram numa peça e só. E quando eu falo isso só, é só. Muitas peças não estão dando nem. Muitos diretores estão dando nem a passagem. Aí você pergunta: o que é que eu vou fazer com reconhecimento?
Eu vou poder pagar uma conta com reconhecimento? Eu posso chegar para a companhia de água, companhia de luz e dizer: eu reconheço o trabalho de vocês? Não. Se você fizer isso, eles vão cortar sua luz. É, o que eu estou dizendo é isso. Paciência. Acredite, você vai receber 100, 200, 300, 400, 1 milhão de vezes a mesma coisa. Vamos pagar com reconhecimento. A questão é: não desista. Reconhecimento, querendo ou não, é bom. Se reconhece seu trabalho e se fazem essa divulgação do seu trabalho, isso significa que em algum momento alguém irá pagar por ele. Estou dizendo que agora, imediato, não. Você pode passar alguns bons 5 ou 6 anos não conseguindo sobreviver como artista, tendo que sobreviver de outras formas, e depois você consegue sobreviver como artista. A questão é: não desista. Com as redes sociais e com as mídias digitais ficou bem mais rápido e até mais simples de você conseguir monetizar isso. Mas mesmo assim, não pensem que vai ser de imediato, porque nunca vai ser. Na verdade, vai demorar bastante até você conseguir monetizar sua primeira obra. E acredite, quando eu digo bastante, é bastante mesmo. Vai demorar bastante até algum vídeo seu ter 1 milhão de visualizações. Vai demorar bastante até algo que você produziu atrair um público pagante. Vai demorar bastante até que alguém se interesse pelo seu trabalho de atuação e te convide para um projeto bom. A questão é: não desista. Aí você pode até falar: ah, mas que eu tenho contas a pagar, eu tenho um emprego e ainda tenho que ficar correndo atrás de promessas vãs? Sim, infelizmente essa é a verdade. A menos que você tenha contatos muito bons, e você vai viver disso. Ou seja, a menos que você tenha contatos, a menos que você tenha muitos amigos no ramo da arte, já bem consolidados, porque infelizmente artista pé de chinelo que tem 1 milhão de amigos artistas pé de chinelo tem aos montes. É até incrível como artistas pé de chinelo se juntam para fazer nada e ainda reclamam. Mas esse que eu estou dizendo. A parte principal de querer viver de sua arte é você ter isso, conhecer seu público, saber dar um valor justo ao seu produto, ter paciência, saber ter humildade e, por fim, mas não menos importante, saber que nada vai acontecer do nada. Isso, ex nihilo, nada vem do nada. Vai demorar até alguém ou alguma pessoa dar aquele start. É por isso que é como um a mais, eu diria: saiba divulgar. Divulgue seu trabalho. Ninguém vai bater na porta da sua casa e perguntar se você é artista e se você está disposto a pagar por esse trabalho. Se você está disposto a pagar por esse trabalho. Não. Você vai ter que correr atrás. Entre em tudo que é fórum, entre em tudo que é discussão, entre em tudo que são grupos de artistas, grupos de divulgação de vídeos, grupos de divulgação de fotos, e faça aquele negócio de fazer uma network, junta 10, 100 pessoas, cada um curte o trabalho do outro, então você já tem pelo menos 99 curtidas, 99 compartilhamentos, que já dá uma ajuda legal. A questão é isso. Acredite, até você conseguir fazer que sua arte se pague, vai demorar um pouco. E esse demorar um pouco não significa que nunca vai acontecer. É isso que eu digo, a persistência que separa o anônimo do famoso. Ou seja, quer ser conhecido, vai ter que ter paciência. Uma hora, em algum instante, vai chegar a sua chance. E quando chegar, corra atrás, abrace, faça seu melhor, faça o seu melhor. Muito bem, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E é só isso. E lembre-se, você nunca desista, pois o momento que você desistir
pode ser o momento que a chave pode virar.